Hey everybody, I'm Chris, your American English teacher on YouTube. If you're new here, welcome. Hoje a gente vai falar sobre algumas expressões super comuns em português que não existem em inglês. Eu acho que várias dessas engraçadas demais. Vamos lá? Para você que já segue o canal há algum tempo, você sabe o quanto eu gosto de phrasal verbs e expressões idiomáticas. Para mim, eles dão um tempero. Você tempera ou não? No idioma, eu acho o máximo. E muitos são engraçados e, portanto, ajudam nos estudos. A primeira é fechar com chave de ouro. Essa expressão não existe em inglês. Então, no texto que eu estava escrevendo, que surgiu essa expressão, eu usei to finish with a flourish, que é quase igual. Você poderia também falar to go out with a bang, que é um pouco diferente, né? Depende do contexto, mas os dois podem significar fechar com chave de ouro. A próxima é uma das mais engraçadas, na minha opinião, a expressão acabar em pizza. Em português, significa que vai dar ou no mínimo que não vai surtir efeito. Mas em inglês, se você falar que alguma coisa vai acabar em pizza, sei lá, parece uma festa, né? Americano come pizza até de café da manhã. Então, se alguma coisa vai acabar em pizza, para mim isso seria ótimo. Mas enfim, como a gente pode falar isso em inglês? Não tem uma expressão específica. Normalmente a gente usa it won't amount to anything, que não vai somar em nada. Mas a expressão, a tradução não tem. Cuidado com essa. E quem não viaja a trabalho, às vezes, numa cidade próxima? No português a gente fala um bate e volta. Bater e voltar. Bom, o Brasil não é muito bélico, mas eu acho engraçado que eles vão lá, bate e volta. Mas, enfim, em inglês a gente não tem essa expressão. A gente fala a quick trip, uma viagem rápida. Ou a day trip, uma viagem de dia, que é uma viagem que você vai e volta no mesmo dia. A day trip. E nessa mesma onda, a gente fala bater papo. Né? Não surpreende o índice de violência no Brasil se até em papo a gente bate. Mas bater papo em inglês, nos Estados Unidos a gente até vai um além. A gente não bate, a gente atira. A gente atira na brisa. To shoot the breeze. Você bater um papo, levar um lero, é shoot the breeze. E quando você sai com os amigos e você enfia o pé na jaca? Bom, para começo de história, nos Estados Unidos não tem jaca. Mas a gente tem expressões semelhantes. Uma diferença interessante é que enfiar o pé na jaca pode ser usado para comer demais, né, sair da dieta, alguma coisa, e também para beber demais, né, tomou muita vodka com Red Bull, sei lá. Nos Estados Unidos, para comida a gente tem uma expressão e para bebida outra. Quando você enfia o pé na jaca com comida, a gente fala que você made a pig of yourself. Você se fez de porco. Or you stuffed your face. Você socou comida na cara. Você pode também falar que a pessoa ate like a horse. Comeu como um cavalo. Mas nesse sentido ele não é tão pejorativo. Só significa que comeu bastante ou que estava com muita fome. Para bebida, se você enfia o pé na jaca, é que você ficou bêbado, bebeu demais. Então, em inglês a gente fala to get tanked ou to get sloshed, que significa que ficou caído de bêbado. E esses dois são só para comida e bebida. Então, enfiar o pé na jaca pode ser para outras coisas também. Então, em inglês, a expressão muda dependendo de qual jaca você enfiou o pé. E quando você vai a algum lugar bem longe, né, isolado, desconhecido, você fala, onde o Judas perdeu as botas. Meu, se em português a gente invoca o nome do cara que traiu Jesus, em inglês, no mínimo, vai ter um palavrão, né, que é o caso. Em inglês a gente fala BFE. Essa sigla significa Bum Egypt. Bum é outra palavra para butt, que é bunda. E o palavrão você sabe que é.
Egypt é Egito. Então é lá na casa do lá no Egito. Mas se você usar só a sigla, não é considerado grosso ou rude. A expressão não é associada ao palavrão. Então é uma expressão do dia a dia que ninguém acha ruim. Você fala, oh, it's out in BFE. É lá no BFE. E quando alguém arma um barraco? Em inglês, armar um barraco é simplesmente você ir acampar. Mas a gente usa a expressão to fly off the handle quando a gente quer falar que a pessoa se descontrolou ou deu piti. Eu também posso falar to make a scene, or to make a fuss, ou até to kick up a fuss. Todos esses significam armar um barraco. E uma situação que quase ninguém quer estar é segurando vela. A não ser que seu propósito seja atrapalhar o relacionamento do amiguinho. Mas a maioria das pessoas sente vergonha nessa situação. Em inglês a gente não fala segurar vela. A gente usa uma expressão que você foi uma pessoa a mais, que é a quinta roda. Para que serve uma quinta roda no carro? Então, the fifth wheel, que também pode ser the third wheel, né? Mas the fifth wheel é a pessoa que não deveria estar lá e não serve para nada. A 10ª e última na nossa lista de 10 expressões é vê se me erra ou me erra. Mas em português é me deixa em paz, mas em inglês o verbo errar pode ser make a mistake, mas também o verbo to miss. Por exemplo, I missed number 4 and number 8, but I still got a good grade. Então eu errei o número 4 e o número 8, mas ainda tirei uma nota boa. E to miss também pode se sentir saudades. I miss my grandparents. Eu sinto saudade dos meus avós. Então, se você falar me erra e você falar miss me, você está falando para a pessoa sentir saudades de você. Então, não só não tem o significado que você acha, como talvez até o significado contrário, né? Então, cuidado com essa expressão. Se você quer falar me erra, me deixa em paz, você pode falar get away from me, ou beat it, ou leave me alone. Agora o bônus. Olha só essa troca de mensagens. A primeira pessoa fala, ah, foi bom te ver, que coincidência ver você e os meninos. E a pessoa responde, com certeza, apareça mais vezes lá na loja. Em inglês, esse aparece não existe. Se você quer falar aparece, você fala swing by the store ou show up sometime, ou outra coisa qualquer. Aparece não pode ser traduzido, tá bom? Então, cuidado com falar, ah, aparece lá. É isso. Essas são as 10 expressões em português que não existem em inglês e com certeza você não deve traduzir. Gostaram? Vocês conhecem uma outra expressão que pode servir? Deixa nos comentários. Curta o vídeo aqui para ajudar o canal, fala para os seus amigos. Se inscreva se você não é inscrito. E aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. Como sempre, let's practice. Phrasal verbs is... Que é isso? Nos Estados Unidos não tem jaca, mas se tivesse... Se a gente... Cara, essas pessoas... A casa do... Não, de novo. De novo. De novo. Deu! Ei!